Olá, seja bem-vindo ao Fisioterapia em 3D, o podcast que dá profundidade à nossa profissão. Aqui falamos de saúde, reabilitação e performance desportiva, com profissionais que fazem a diferença todos os dias na vida de seus pacientes. Eu sou Francisco Pedro e é sempre um prazer estar aqui, sentar a esta mesa para falar de saúde. E, como vocês sabem, o nosso objetivo principal é tornar o conhecimento mais acessível, de modo que cada indivíduo tenha informação suficiente para que possa tomar melhores decisões para cuidar da sua saúde. E hoje vamos falar aqui com a doutora Nádia, uma convidada muito especial, doutora Nádia, que é ginecologista, e eu tenho aqui comigo para falar, vamos abordar sobre um tema de bastante importância. Eu acho que na nossa sociedade ainda há um tabu muito grande em volta desse assunto, falar sobre educação sexual, saúde íntima. Então, eu tenho aqui a doutora Olga para me ajudar a falar a doutora Nádia para me ajudar, Nádia Costa, para me ajudar a falar desse assunto. Doutora Nádia, seja bem-vinda ao Fisioterapia em 3D. Olá, muito obrigado, Francisco. Obrigado pelo convite. Obrigada em casa. Eu espero que esteja todo mundo muito bem. Um convite ótimo. Abracei logo de princípio porque a minha intenção é levar informação de qualidade e credibilidade a essas meninas e mulheres que não têm essa informação necessária. Doutora Nádia, apresenta-se para nós. Quem é a doutora Nádia por trás do currículo? Doutora Nádia, por detrás da bata, por detrás do currículo. A doutora Nádia é uma mulher jovem, sonhadora, mãe, dona de casa, médica, especialista em ginecologia e obstetrícia, fundadora do projeto social Santo Mohato, que visa combater a gravidez na adolescência, a vulnerabilidade menstrual e a informação para a saúde íntima na adolescente, médica atualmente que trabalha com adolescentes grávidas e não só, e que apoia o projeto Meninas Primeiro, ministrado pelo Miss Angola Internacional, na pessoa de Teresa Sara, ex-Miss, nesse caso 60. A doutora Nádia é filha única, e tenho assim aquele carinho todo dos pais, da família. É uma coisa muito positiva, muito positiva. Sempre quis ser ginecologista? Vamos começar assim, eu sempre quis ser médica, isso. Sempre quis ser médica, mas o meu foco sempre foi a mulher. Mas quando eu me focava na mulher, eu notava que a mulher, ela já trazia consigo, de terra idade, tabus, pouca informação e algumas debilidades que faziam então com que essa mulher na fase adulta não conseguisse resolver certos problemas de saúde íntima, porque assim foi criada no meio desses tabus. Então, a paixão em trabalhar com adolescente após a especialização em ginecologia. Mas sempre tive assim o foco na saúde da mulher. Saúde da mulher. Sente que está realizada nesta área, inicialmente? Ainda não me sinto realizada nesta área porque há 3 anos que entrei para o mercado digital. Eu sou influencer digital para a área da saúde e palestrante também. Na base do projeto Santo Mohato, eu tento então levar informação de qualidade a essas meninas, ensinar sobre ciclo menstrual, falar sobre sexualidade, métodos contraceptivos, informar o mais básico e necessário para que essas meninas então não caiam naquela vulnerabilidade, no erro que é a gravidez na adolescência, que acaba então culminando com o abandono escolar. Então, a minha luta nesse momento ainda são as adolescentes, porque eu acredito que trabalhar na base vai edificar melhor essa estrutura. Se tu tiveres uma base bem sólida, não abana a estrutura. Então, vamos trabalhar com os adolescentes para que tenhamos então adultos potentes. E como tem sido a sua experiência?
A experiência tem sido boa. O projeto já está no ar, vou assim dizer, há mais ou menos uns 3 anos, em que nós já organizamos assim alguns eventos e apadrinhamos algumas instituições carentes que residem bastante adolescentes, que é para poder levar informação, e já começamos a trabalhar com essas meninas. E podemos notar então que ali teve um êxito. A comunidade pequenina que nós pegamos começou então a despertar. E por que não sair e expandir, levar para as outras províncias, levar para outras comunidades, outros lares? Essa informação que foi tão boa que em 6 meses conseguiu mudar uma certa comunidade. Então acredito que, se persistir, ainda consigo o que quero. Mas nasceu cá em Luanda? Eu sou angolana, eu sou aqui de Luanda. Eu não fiz a minha formação aqui, mas eu sou de Luanda. E onde é que fez a sua formação? Prontos, então, o ensino primário, o ensino médio, eu não vou detalhar, mas foi feito aqui em Luanda. O ensino superior, por algumas dificuldades da vida, eu tive que me ausentar de Luanda para Malange, onde eu fiz então o meu ensino superior na Faculdade de Medicina da Universidade Luís João Conde, que foram 6 anos muito rigorosos, e enfrentar aquelas dificuldades que foram a formação distante da família, em que exigia também maturidade da minha parte, porque ali eu tinha que morar sozinha. Ok. Então... Foi uma fase diferente, tá vendo? Muito diferente e difícil. Mas também veio muito aprendizado, não? Sim, porque naquele momento em que você tem aquele desmame da família, tu estás por tua conta. A família só vai à distância monitorar, está tudo bem, como é que vão as coisas ali, mas tu és responsável por umas chaves. Então tu tens a responsabilidade de trancar esta porta, estabelecer regras para ti mesma, porque se você então tem sonhos a realizar, a concretizar, tudo aquilo que tiver à tua volta não pode ser maior do que o sonho que tu tens. Então tu tens de ter foco e determinação. E a doutora Nádia teve. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a e Deus. Naquela altura, em Malange, havia muitas adolescentes? Olha, a população, sim, muitas adolescentes. Adolescente é o que não falta. Em todo canto temos sempre uma adolescente. E Malange, sim, a população tem muitas adolescentes, tem muita menina. Uma das coisas que eu fui notando durante o meu tempo de formação é que Malange foi um sítio onde eu reparei que a gravidez na adolescência, não vou dizer que aquilo parecia normal. Era muito adolescente grávida e aquilo mexia comigo de certa forma. Eu já tinha assim guardado dentro de mim. O dia que eu terminar a minha formação, eu tenho esse projeto, eu vou trabalhar nisso. Porque sempre gostei de informar. Eu acredito que se você levar uma informação de qualidade, você consegue corrigir ali algum erro que aquela pessoa possa pensar em cometer, e vai então reverter essa situação. Tem muitas adolescentes e nessas condições. E o projeto já está em Malange? Ainda. O projeto ainda não tem Malange, porque acredito que ainda há muito a se fazer. Nesse momento nós temos aqui algumas coisinhas que não vamos aqui ainda mostrar, mas que já vão aparecer. Mas nós já temos até uma página no Instagram que as pessoas já podem começar a seguir, já temos ali alguma informação sobre o projeto, e onde normalmente nós partilhamos as nossas atividades e tudo mais. Então nós vamos aos poucos começar a mostrar as atividades que já fizemos e as que temos preparadas para fazer, porque nesse final de semana nós temos uma. Okay. E pela sua experiência a trabalhar com adolescentes, o que é que mais aparece? Trabalhar com os adolescentes. Quando eu falo de informação e estou constantemente a bater na tecla informativa, as adolescentes chegam à consulta totalmente no anonimato. Ela não sabe o que é que ela está aí a fazer. Ela não sabe o que é que acontece com o corpo dela. A maior parte das adolescentes que vai para a consulta, atualmente, é porque já está grávida. Porque se ela não estiver grávida, ela não vai à consulta. Por quê? Porque ela não tem informação de ter a idade que deve comparecer à consulta, porque a mãe não passou essa informação. E não vou culpar a mãe, porque a mãe se calhar também não teve essa educação, essa responsabilidade em saber que a consulta de ginecologia não é só para quando a menina tem relações sexuais ou quando a menina está a menstruar. Ela cresceu no meio de um tabu e acaba levando então esse tabu até a sua filha. E assim vai passando de geração em geração. Quando a adolescente chega até a minha consulta, ela já está grávida. E fica um bocadinho difícil. Sim, também não vamos dizer que não vivemos uma realidade em que nem todas estão na mesma situação.
Também recebo adolescentes que não estão grávidas e que vão à consulta, porque graças a Deus já temos assim algumas mães com a mente a despertar e quando vê a menarca, que é a primeira menstruação, leva logo a filha à consulta porque considera que aquele evento, aquele momento é inimigo da adolescência. Então elas já chegam para a consulta assim, eu vim porque eu tenho um inimigo. Apareceu um inimigo, veio roubar a minha infância, veio roubar a minha adolescência e normalmente elas chegam assim, com um bocadinho de medo, receio e depois saem de lá as melhores amigas da doutora. Da doutora? A doutora dá chocolates, alguma coisa especial? A doutora é aberta, a doutora Nádia é humana, não é diferente do que você vê aqui. A doutora Nádia tem um momento na consulta que fala com a mãe, mas depois eu peço mesmo à mãe para sair, porque eu preciso conversar com a minha adolescente. E normalmente costumo partilhar o meu contacto telefónico, qualquer coisa que tu não conseguis perguntar à tua mãe, tu tens a tua tia. E eu tenho dito a elas, haverá um momento que eu vou passar a fazer alguns vídeos para vocês, com uma introdução, olá, eu sou a sua melhor amiga, fecha a porta do quarto e vamos conversar. Então isso é algo que elas ficam assim super ansiosas para que chegue então essa fase que a doutora Nádia vai falar para nós, porque a doutora Nádia fala de muitas doenças ainda que elas, coitadinhas, não percebem, não é do seu fórum, mas agora a minha preocupação nas redes sociais é chamar a atenção dos adultos para que possam então atender as crianças. Ok. Indo diretamente ao nosso tema, o que é educação sexual? Podemos começar por aí. Acredito que nós devíamos começar pelo que é a adolescência. Porque a adolescência é uma fase bonita e difícil. É a mudança, então. É a transição. É aquela fase em que tu vais sair da infância para a idade adulta. E todo aquele período compreende, então, a adolescência. A adolescência que começa por volta dos 9 anos de idade e alguns países adotaram ultimamente que vai até os 17 anos. Mas ela chega até os 15, 16 anos. Nessa fase dos 10 aos 17 anos, diz-se que a jovem, ou a menina, ou o rapaz, está na adolescência. E nesse momento ela começa então a enfrentar muitos desafios. Autoridade que quer ter acima daquilo que os pais mandam, porque sente que aquela fase ou aquela mudança de uma fase para outra, para a fase mais adulta, da infância para a fase mais adulta, sentem-se adultos. Forçam situações. Aparecem então os problemas, aparecem os conflitos internos, não sabem expressar. Para as meninas vem a menarca, que deixa assim elas mais confusas. Então a falta de informação nessa fase é o pior que pode acontecer para essas meninas. A falta de informação. A falta de informação nessa fase, porque ela está numa fase de descobertas. Apareceu um evento novo na vida dela. O que é que eu tenho isso que aparece todos os meses? E eu ouço as pessoas a dizerem que se tu fores brincar com um rapaz, tu vais então ficar grávida. E isso é mau e aquilo é mau, tu não podes isso, não podes aquilo. Então, os tabus que vão criando em torno dessa menina, que hoje em dia tem acesso à internet, e ela vê pela internet que as coisas não funcionam desse jeito, cria um conflito dentro de casa com a mãe, com o pai, com os irmãos. Então é um momento que nós devemos assim esclarecer a essa menina, mas com uma linguagem terra e terra e suave, explicar bem o que é que ela está a passar, mostrar a ela que não está sozinha e que a primeira menstruação não é inimiga dela, muito pelo contrário, é a melhor amiga que acabou de chegar. Com 9 anos, é criança ainda. É criança, mas é uma criança que não se pode roubar a infância. Porque o que nós temos hoje em dia é o seguinte, tu já tens 9 anos, és crianças, mas começaste a menstruar, então se estás a menstruar tu já não podes fazer isso, não podes fazer aquilo, e não podes mais brincar aí, tens que... Não, eu vejo isso com algumas mães, elas roubam a infância das crianças, por isso é que elas dizem que a minha inimiga chegou. Foi o que uma menina de 10 anos disse em consulta à doutora, eu sinto como se tivesse chegado uma inimiga para morar comigo, mas não chegou. É que nós naquele momento queremos tirar, algumas mães querem tirar assim a liberdade da criança em ser criança. Sim, aconteceu de forma precoce, 8, 9 anos, a menina começou a menstruar, mas tu mãe não vais destruir a infância da menina. Tu vais conversar, tu vais orientar. Quando estiveres nesse processo, vai acontecer isso, mas quando passar, tu brincas, corres, pulas, salta e vais para ali, fazes tudo como uma criança normal tem que fazer. Porque a maturidade vem com o tempo.
Ela vai viver cada fase. Nós não podemos fazer essa menina deixar de viver a fase de infância ou o princípio da adolescência só porque apareceu a menstruação e a mãe já está por cima da menina a cobrar coisas e a adultizar essa criança. É o que nós, em ginecologia, não aprovamos. E qual deve ser o papel dos pais nesta fase? Vou dizer mais o papel da mãe. Por quê? Porque as meninas, quando aparece então a primeira menstruação, o primeiro contacto é com a mãe. Elas ficam assustadas, procuram a mãe, que apareceu isso, e as mães entram em pânico. A maior parte das mães está em pânico. E começam a passar a informação à família toda. Já imaginaste como é que essa adolescente sente? Que a tia que está lá do outro lado sabe que agora ela menstrua e é uma coisa que devia ser muito íntima, mas agora está ali, todo mundo sabe. E todo mundo liga, agora tu já és uma mulher, agora não podes isso, não podes aquilo. Então, a mãe tem que ser a melhor amiga. E quando esse momento chegar, eles vão descobrir que tem realmente uma pessoa que ainda é mais amiga do que a mãe, a doutora Nádia. Pois, então, mamás, sempre que chegar esse momento, por favor, peguem as vossas adolescentes, levem à consulta. O que você não conseguir orientar, a tua melhor amiga, nesse caso que é a tua ginecologista, a tua obstetra, ela vai ajudar. Vai orientar essa mãe, ajudar essa menina. Porque muitas das vezes tu és mãe, não és médica, não és profissional de saúde, tu não sabes o que passar para essa menina. O melhor a fazer aos pais, quando chega essa fase, é consultar um médico especialista, de preferência mulher. Por que eu digo isso? Nada contra, mas as meninas não sentem-se assim muito à vontade quando chegam à consulta de ginecologia e encontram um homem. Elas começam já, meu Deus, ai meu Deus, e vai ter que ver, eu não vou deixar. Então, para aquele princípio, comecem sempre com uma mulher, porque ela vai se sentir mais confortável, de preferência mais jovem, porque ela vai estar mais confortável. Se for assim, uma pessoa já mais adulta, a menina já fica um bocadinho retraída. Pois. Então é isso. As mães precisam, nessa fase, pedir ajuda aos profissionais. E o que é que faz o ginecologista nesta fase? Olha, o ginecologista está ali para orientar. Dar educação em saúde íntima, ajudar a essa mãe a informar a menina como é que deve fazer a troca dos absorventes, a cada quanto tempo, monitorar essa menina, porque o que é que acontece? Hoje em dia nós vivemos a realidade da endometriose, que tem ali inúmeras causas que ninguém sabe ao certo até hoje, devido às inúmeras teorias que tem a endometriose, o porquê que ela surge. Algumas literaturas acreditam que ela surge porque na fase embrionária acontece algumas coisas que fazem com que aquele tecido que tinha que crescer no útero do embrião vai parar não sei aonde. Em algumas situações, logo na primeira menstruação o fluxo pode ser maior, então vai levar aquele tecido para as trompas e que depois sai para lá e para lá. Ninguém sabe ao certo, devido às inúmeras teorias que tem, do porquê que a endometriose está ali. Mas já que ela aparece, ela dá sintomas, mesmo desde a primeira menstruação. Então a menarca pôs, então já vai dando aqui aquela sintomatologia daquela dorzinha horrível, que dificulta a menina a realizar as suas tarefas e tudo mais. Então a mãe já é ensinada a monitorizar isso e a prestar atenção aos sinais para procurar então a ajuda de um profissional. Para além da endometriose, há uma outra patologia que pode... Outras patologias podem surgir ao longo, então, dessa fase da vida da menina, que normalmente, é o que eu digo, é nessa consulta que a mãe vai receber a orientação toda. A menina também recebe a sua orientação. Uma coisinha que as mamás não gostam em casa é o momento que a doutora Nádia diz, mamãe, muito obrigada, mas os próximos 30 minutos de consulta são só com a menina. As mães ficam nervosas. Mas não pode. As mães ficam totalmente indignadas, chateadas, elas ficam nervosas. Mas não pode, doutora. Não, eu preciso ter ela como amiga. E há coisas que eu tenho que falar só para ela. E quando a menina sai da consulta, ela sai assim, super feliz. E a mãe, o que é que a doutora te disse? Eu digo, olá, se tu contaste à tua mãe, isso é um problema teu, mas o assunto é teu e meu. E elas têm tendência, assim, a ter sempre aquele segredinho com a sua médica. E que não é nada demais, mamães, não é nada demais, mas é coisa que o profissional precisa para poder ganhar a confiança, sim, para poder ganhar então a confiança com esta menina. E tem resultado? Muito. As minhas melhores amigas são as adolescentes. As minhas melhores amigas são as adolescentes. Seguir uma adolescente em consulta, aquilo tu teres ali alguém que não tem muita informação, é uma menina que está-se a tornar uma mulher
ela não tem muita informação, mas se tu começares a dar a informação correta, ela também já consegue passar às colegas na escola, já consegue identificar sinais e presta mais atenção ao seu corpo. Então começamos já a ter uma sociedade um bocadinho diferente. Porque estamos a mexer na estrutura, estamos a mexer na base. Então a base já está assim a ser bem trabalhada. Não vai ser aquela mulher que vai ter dificuldades de enfrentar alguma dificuldade que acontecer nos seus órgãos genitais, alguma patologia. Ela já está ali, tem aquela segurança, aquele conhecimento de que isso eu preciso procurar ajuda. E como os pais devem lidar com esta nova fase? O que acontece é o seguinte, nessa nova fase os pais normalmente tendem a, vou mesmo dizer assim, um terra e terra, prender as meninas. Prender. Tu não podes sair, tu não podes isso, não podes tomar banho de piscina, tu não podes fazer aquilo, tu não podes... Isso traumatiza a criança. Porque tu bem disseste, mas aos 9 anos elas já começam também a menstruar. Os pais têm um papel protetor, mas esse papel protetor leva à destruição dessa menina. Tu vais destruir psicologicamente essa criança. Porque ela não precisa deixar de ser criança só porque apareceu a primeira menstruação. O que ela precisa agora é levar informação de verdade. E principalmente falar sobre sexualidade com essa menina. Porque o maior medo de toda mãe que tem uma filha adolescente que está ali a menstruar, ai meu Deus, vai ficar grávida. As mães surtam, elas ficam totalmente tristes, algumas tristes, mas não podia ser agora. Ela só tem 10 anos, doutora, tudo bem. O corpo dela libertou isso aos 10 anos. Qual é o papel da mãe? Fica segura para que a tua filha esteja segura. Seja amiga. Conversa abertamente. É o melhor momento para falar sobre sexualidade. Como falar de sexualidade com os filhos? Pois, hoje em dia nós não temos muitos pais mente aberta. Infelizmente não temos. É um assunto desconfortável. Muito desconfortável para quem é pai. É pai. Não, por acaso ainda não somos. Olha, é muito desconfortável para quem é pai. Quem é pai tem assim... Aquela coisa, eu tenho amigas, liga, olha, a fulana começou então agora a mostrar o que é que eu faço. Tu dás uma orientação, mas Nadia, eu vou ter que falar sobre isso. Tens de falar. Porque ela vai descobrir. Ela vai descobrir. As mudanças que vão acontecendo no seu corpo, o aparecimento dos primeiros pelos na zona íntima, os rapazes começam a ter o engrossamento da voz, a menina vai vendo as mudanças nos seus órgãos genitais, o aparecimento dos seios. Tudo aquilo vai fazer com que ela vá sozinha buscar uma informação, com meninas que também não têm informação, e já imaginas o choque que isso será. Achando que é adulta, o pai a esconder a verdade, falar de sexualidade de uma forma aberta, transparente, sem ter que abusar a mente dessa adolescente a enquadrar coisas que não tem que... Não, é falar dos métodos contraceptivos. As meninas normalmente em consulta perguntam, doutora, qual é a melhor idade para ter relações sexuais? E não existe uma melhor idade para ter relações sexuais. Eu digo o seguinte, você precisa atingir a maioridade porque isso é uma escolha que você precisa fazer de forma consciente. Porque se você tiver informação de qualidade e de forma consciente saber fazer essa escolha, aí você tem a tua vida resolvida. Porque se você tiver 10, 12, 13, 14 anos e não tiver informação, tu não estás em tempo de ter relações sexuais porque você não tem informação. O que é que tu vais fazer quando fores ter relações sexuais? Como é que tu vais te prevenir? Tu precisas saber o que é a proteção, como se prevenir para que não aconteça o pior. Então ali onde os pais tentam escapar, não, leva a mesma médica, ou então tu és a mãe, tu que converses com ela. E as mães também carregam esse peso. Então é por isso que está aqui o ginecologista, para isso. Podemos falar como é que ela pode se prevenir? Exatamente. Uma das coisas que eu normalmente converso com essas meninas, os pais pedem, doutora, por favor, fala da abstinência. Ela tem que ter abstinência sim, papai, isso é verdade. Porque quando começamos a incutir, então, na cabeça dessa menina que ela deve esperar a maioridade, tu já estás a dar um passinho. Tu não estás a impor. Tu estás a aconselhar essa menina a esperar a maioridade. Mas por que esperar a maioridade? Sim, porque ali tu és capaz de tomar decisões. Tu tens 14 anos, tu não vais conseguir tomar uma decisão. Então ela já começa a ver, então é isso, então é por isso que muitas de nós, as meninas, quando vai ter relações sexuais é mais a partir dos 18 para cima, sim. Só porque você não tem a maturidade de encarar os métodos contraceptivos e que nessa fase dos 14, 15 anos, não é muito aconselhável, implementar ali métodos contraceptivos porque você já quer começar a ter a vida sexual ativa e porque ali então reside o HPV. É nessa fase que o HPV está assim em alta.
que é o vírus, é o vírus da... Tivemos agora uma campanha, deixa-me só dizer uma coisa, tivemos agora uma campanha de vacinação. Essa campanha de vacinação, por que ela só chegou até os 12 anos de idade? É uma boa pergunta. Exatamente. Essa campanha de vacinação chegou até aos 12 anos de idade por esse motivo. Porque é até a esta fase dos 12 anos que encontramos as meninas que ainda não tiveram contato sexual. Porque quando você vai imunizar essa menina antes mesmo da vida sexual ativa, é bem melhor. Tu tens ali resultados bem potentes, mas quando ela já tem a vida sexual ativa, tu até podes imunizar, mas sem antes fazer ali uma pesquisa, se tem contacto com vírus do HPV, se sim, se não, já fica um bocadinho complicado, mas não que essas meninas não podem imunizar, elas devem fazer a vacina normalmente, mas até os 12 anos, porque normalmente é ali 12 anos que a maior parte das meninas ainda não tem a vida sexual ativa. E pela sua experiência, o que aparece no consultório, com quantos anos mais ou menos elas começam a vida sexual? Olha, eu vivo duas realidades. Uma em hospital público e outra no privado. Infelizmente, nós temos essas duas classes. Infelizmente, isso é uma realidade. Que aquela mãe preocupada que vê a primeira menstruação e corre logo ao hospital por saber que a filha está a passar por isso, normalmente são sempre as que vão aos privados. Mas no público, nós temos visto uma realidade bem diferente. A menina, quando chega à consulta de ginecologia, está grávida. Mais ou menos qual é a faixa etária? 12, 13, 14, dos 12 aos 18 anos de idade. Todas elas, assim. Tu vês uma criança sem informação nenhuma, de 12 anos de idade, a vir sozinha ao hospital. Com uma barriga enorme. É triste, é doloroso, eu não gosto de falar sobre isso porque dói muito. E quando tu perguntas onde é que está a mãe foi vender. E tu vieste sozinha hoje? Sim. Por que é que tu vieste sozinha? Não, porque a mãe disse que eu não podia faltar à consulta, mas ela não conseguiu ninguém para acompanhar. É muito triste. E muitas das vezes o que é que acontece? A mãe teve a mesma dificuldade e só foi ao hospital momentos antes de dar à luz a esta menina. Então ela acha isso normal, incute nesta menina, não precisas ir agora ao hospital. No momento que tu tiveres que ter esse bebê, tu vais ao hospital. E chega uma adolescente de 12 anos ou 13 anos, grávida, que não fez um acompanhamento pré-natal. É aí onde eu ia chegar. Exatamente. Que não fez um acompanhamento pré-natal, por quê? Porque simplesmente a mãe, que não tem essa cultura, não orientou a filha. Os tabus. Voltamos aos tabus. Porque ela acha que não é necessário. Então, essas duas realidades nós vivemos até agora, motivo pelo qual a importância do projeto. Essa adolescente, se tivesse informação diferente da que a mãe tem, não estaria nessas condições. Não estaria nessas condições. Ela estaria ali mais protegida, se ouvisse falar sobre sexualidade, se conhecesse métodos contraceptivos. Porque a partir do momento que chega uma adolescente na tua consulta e ela está com 14 anos e já tem a vida sexual ativa, a lâmpada acende. Ao tu lá, aqui vamos começar com os métodos contraceptivos. Mas ela só tem 14 anos. Independentemente disso, você pode até informar que isso não deve ser assim, aquilo não deve ser assim. O uso do preservativo durante as relações sexuais é muito importante, porque ela já tem mesmo a vida sexual ativa. Olha, porque eu uma vez ouvi uma senhora dizer assim, eu fui palestrar numa universidade e havia uma professora que disse o seguinte, olha, nós fomos fazer a palestra no Piaget, numa universidade, mas eram crianças não digo, eram adolescentes que estavam ali a presenciar, a assistir à palestra, que foi no projeto Meninas Primeiro. E havia uma senhora que disse o seguinte, não adianta fazerem essa carinha e fechar esses olhos, nós sabemos que vocês namoram. E as crianças ficaram ali todas envergonhadas, mas sim, ela tinha razão. Nós sabemos que vocês namoram. Porque quando você não tem informação de quando deve começar a ter contato sexual, você vive só por viver, faz as coisas por ver os outros a fazerem, comete os mesmos erros que os adultos cometeram, então você entra para essa vida muito cedo. Então, como você já entrou, agora a doutora Nádia vem para te ensinar a não chegar àquele mal que é a gravidez na adolescência. E nesta fase, doutora, qual é o método contraceptivo que... Olha, normalmente eu costumo indicar a essas meninas o uso do preservativo. Por quê? Eu digo a elas o seguinte, existem doenças sexualmente transmissíveis.
Tudo bem. A doutora Nádia não vai te falar das pílulas, apesar que elas existem, não vai te falar dos dispositivos hormonais, os intrauterinos, os intradérmicos, as injeções, não. A doutora Nádia vai te ensinar a usar o preservativo. Vai fazer com que você ganhe vontade e desperta a tua mentezinha que você tem que usar o preservativo. Mas por quê? Não só para que te previna então de uma gravidez, mas também das doenças sexualmente transmissíveis, porque os outros métodos não previnem disso. Para essas adolescentes, o mais seguro é o uso do preservativo. O preservativo é o mais adequado para essa idade, porque ali tu estás a tapar dois buracos, a gravidez na adolescência e as infecções sexualmente transmissíveis. Ok, interessante. Para além do preservativo, há outro que indica? Sim, mas não para essas meninas de 14, 15 anos, né? Não. Normalmente o que acontece? Vamos aqui abrir um aspas. A menina tem 14 anos de idade e já chega à tua consulta grávida. Tu vais seguir essa gestação. Após então ter esse bebê, você já não vai falar tanto do preservativo. Você vai falar do preservativo para prevenir as doenças sexualmente transmissíveis, mas já podes ali colocar um método contraceptivo um bocadinho mais seguro para que essa menina então, se por algum motivo escapar, já não venha a ter então uma gravidez, uma segunda gravidez precoce. E vamos falar então dos implantes, os implantes intradérmicos, os dispositivos intrauterinos, mas tudo com o quê? Tu vais colocar esse método contraceptivo e tu vais levar o número da doutora. A cada X tempo, tu tens que ligar para mim, para vir para aqui, porque é uma responsabilidade grande. Tu colocas um método contraceptivo numa menina de 15 anos, que acabou de ter um bebê agora. E depois, o que é que ela vai fazer se ela não tiver apoio da família? Ela vai desaparecer no mundo com aquele dispositivo intrauterino, como já aconteceu algumas vezes. Ela volta com 28 anos de idade, com um DIU que colocou aos 15. E nunca fez revisão. E o DIU degradou, estragou, o fio guia desapareceu. E a menina com 28 anos tenta engravidar e não consegue, ela vem à consulta e diz: eu tive um filho aos 15 anos e me foi colocado uma mola, elas conhecem por mola, colocaram-me uma mola e então até agora eu não sei onde é que ela foi, eu não consigo ver, eu nunca fui à consulta, estou com 28 anos, eu não sei onde é que aquilo está. E está lá dentro, degradado, que pode causar outras situações. Então, por quê? Porque após este médico, este profissional de saúde, orientar o método contraceptivo, simplesmente não seguiu. Porque as adolescentes é assim, tu é quem tem que ir atrás da doente, tu é quem corre atrás dessa menina, tu vais atrás dela para tudo. Vais atrás dela quando ela está grávida, que é para fazer as consultas. Vais atrás dela para tomar os fármacos que tem que tomar para fazer a suplementação durante a gestação. Tu tens que estar na cola dela para tudo. Porque ela te escapa, assim, rapidinho. Por quê? Porque ela não tem a maturidade que devia ter para suportar uma gestação. Ela não vai estar ali porque hoje faz vacina, amanhã tem consulta de não sei o quê, e depois tem consulta disso, e vai ter que fazer ecografia. Ela ainda é uma criança, e essa responsabilidade que chegou assim para ela é tudo muito pesado. Então, temos que tratar a gravidez na adolescência, quando já ocorreu, com muita calma. Porque uma das coisas que eu noto nas adolescentes grávidas é que a violência obstétrica começa em casa. Começa? Começa em casa. Eu ia falar a seguir da responsabilidade dos pais, mas podemos continuar. A violência obstétrica começa em casa, infelizmente, porque quando essa adolescente vai então informar a família que está concebida, é um horror. Elas me trazem assim bons relatos. É um horror. Mas é um choque também para os pais. É um choque para os pais, mas tu deves colocar uma coisa na tua mente. Bater esta adolescente, maltratar com palavras, não vai trazer ela do passado. Não vai trazer ela sem filho, não vai trazer ela sem barriga. Por que é que tu insistes numa coisa que tu sabes que não vai mudar? O problema está ali. Tu como pai agora resolve. Vamos resolver. Tu vais ter uma tristeza. Os pais, há muitos que choram, as mães choram. Perguntam onde é que eu falhei, onde é que eu errei. Ai, porque. Depois de passar esse momento, é momento de você levantar essa adolescente. Orientar essa adolescente. Você já fez tudo o que tinha. Porque não vamos dizer que ela está grávida, vamos bater palmas porque ficou grávida. Não. Nenhuma mãe bate palmas por ter uma adolescente grávida. A mãe vai ficar triste, o pai vai, a família toda vai estar ali. Mas tem então aquele momento que, se continuar com essa violência obstétrica, vai fazer com que essa adolescente desapareça. E acredita que, se ela desaparecer, ela foi procurar o pior método possível para resolver essa situação. Que é o aborto. O pior de todos.
que termina com a vida de muitas meninas atualmente. Porque ela não tem informação. A violência obstétrica, no momento que ela começou, então, a informar os familiares que está grávida, foi horrível. Ela apanhou, ela foi espezinhada, foi posta fora de casa e ela precisa dar um resultado à sua vida. Aí aparece a amiga abelhuda, porque vocês existem. Aparece então essa amiga, né? Não te preocupes, está tudo bem. A tua mãe está a dizer isso, vou-te levar à casa de alguém que vai resolver isso rápido. A adolescente está insegura, ela está sozinha, ela precisa de apoio. O apoio vai aparecer de forma errada de alguém que ela confia, que é amiga da idade dela, que leva-lhe para o pior caminho e acaba por perder a vida. Aí está a consequência, então, do abandono da família, a gestante adolescente grávida. O não abandono vai fazer com que essa adolescente passe a refletir, é o que aconteceu, abrace essa gestação e consiga, então, progredir na vida após esse evento. Porque a nossa intenção é, quando se tem uma adolescente grávida, é levantar essa menina. Ela já está grávida, o que é que tu vais fazer? Tu não estás feliz e a família não está, mas é um problema que nós devemos resolver com a cabeça fria. Porque vem aí um bebê, é uma responsabilidade, é uma criança a carregar uma criança e que não tem responsabilidade para cuidar de uma criança. A melhor coisa a fazer é abraçar a situação e, após aquele choque todo da família, a família tem que parar, pensar, refletir que pronto, agora nós temos que estar aqui ao lado dela como família. Não obrigar os casamentos infantis. Esse também é outro tema. É um outro tema. Isso acontece muito na nossa sociedade. Pois obrigam então as meninas a ir para a casa do parceiro, que nem é parceiro, coitadinho. São duas crianças, não sei se me estão a perceber. Mamães, são duas crianças, elas não têm que levar essa responsabilidade como marido e mulher. Naquele momento, quem vai continuar a cuidar da menina é a mãe. Quem vai continuar a cuidar da menina é o pai. A família dela, porque ela não está preparada para isso. Ela não sabe cuidar de si, não sabe cuidar dessa criança. Vai para a casa do marido, dos sogros. Por quê? Complicado. É extremamente complicado. Mas, doutora, eu quero agora falar dos métodos contraceptivos. Pois. Quero que aprofundemos mais neste assunto. Quantos são, quantos existem e... Inúmeros. Sim, inúmeros, estatisticamente Inúmeros falando. métodos contraceptivos existem e cada um para uma situação, acredita. Por quê? Porque tem-se em mente atualmente que quem não tem filhos não faz métodos contraceptivos porque pode correr o risco de nunca mais ter filhos. Isso é algo que se ouve muito. Exatamente, mas está errado. É um mito muito grande. Muito mesmo. Imagina que há adolescentes que usam pílulas, métodos contraceptivos, para corrigir um erro hormonal que pode ocorrer aos 10, 12 anos, porque naquela fase há imadurez do eixo hipotálamo, então acontecem ali algumas alterações no fluxo menstrual que podem causar anemia a esta menina. E nós regularizamos isso com pílulas. Aí está. Nós temos as pílulas, temos os implantes, que temos os intradérmicos, que é o famoso chip, que é o Jadel. Temos as molas, as famosas molas, que são os DIUs, que podem ser hormonais e não hormonais, e ainda temos os de cobre. Todos esses são para colocar dentro da cavidade uterina, fazendo então com que, se houver entrada do espermatozoide, o mesmo não chegue até as trompas para que não ocorra uma fecundação. Os hormonais vão libertar então hormônios que vão fazer com que essa mulher não tenha uma gestação e que ainda é um dos melhores quando se fala num dispositivo intrauterino. Quando se fala num DIU ainda é o melhor. O DIU hormonal atualmente, até em pacientes já mais adultas com patologias como miomas uterinos, adenomiose, endometriose, chega a ser um dos melhores. E como é feito? Como é feito? A aplicação do mesmo. A aplicação é feita em consultório. Nada daqueles tabus de que colocam um ferro. Exato. E vai... Não tem nada disso. Não vamos colocar aqui ferros nenhum. É um procedimento normal, realizado em consultório, em que tu não precisas de anestesia. É assim, para os métodos contraceptivos tu não precisas de anestesia. Não. Se tu tiveres orientado as pílulas, tu vais tomar conforme a orientação médica. Se tiver orientado um método contraceptivo, implantes, tu vais ser colocado no consultório.
tanto os implantes intradérmicos como os intrauterinos são colocados em consultório. Se tu for orientado, então, as injeções mensais serão realizadas em consultório. E nenhum desses métodos contraceptivos é necessário que você passe por anestesias e coisas que se ouve falar ali, procedimentos invasivos. Não tem nada a ver. É do mesmo jeito que se vai colocar assim de forma tranquila, vai se retirar então. Mas existem aqui algumas normas a seguir para que se possa escolher os métodos contraceptivos, porque são situações identificadas na consulta, em que depois então o ginecologista vai orientar qual é o melhor método perante esta situação. Depende do indivíduo, de mulher para mulher. Exatamente, isso depende de mulher para mulher. Chega a menina de 18 anos, que vai agora entrar para a universidade, não tem a vida sexual ativa. A mãe chegou e diz: doutora, a minha filha pretende começar a ter a vida sexual ativa agora. Eu gostaria de optar por um método contraceptivo porque eu não estou em condições de ser avó. Eu ainda não vivi a melhor fase da minha vida e não estou preparada para ser avó, doutora. Por favor, conversa com essa menina, coloca ali alguma coisa que ela vai para a universidade ou vai estudar fora. E eu não quero nada antes do tempo, quero que ela termine os estudos. É válido. É válido essa menina fazer um método contraceptivo. É válido se é uma menina que não tem a vida sexual ativa, ela pretende ter, é válido. Mas também não é naquele momento na consulta que ela ainda não teve a vida sexual ativa que você vai implementar já o método contraceptivo. Não, você vai primeiro orientar o uso do preservativo. Depois dela voltar, que teve e pretende continuar a ter a vida sexual ativa, aí Mas ela não fala isso com a mãe. Doutora. Com a doutora. A primeira consulta elas estão com a mãe. Na segunda consulta elas já nem querem que a mãe entre na sala. Mãe, fica aqui, eu vou falar com a doutora rápido. E é o que eu disse, humanização dos serviços de saúde. Quando você disponibiliza o teu número de telefone. Olha, eu tenho um número que é uma rede de apoio para as adolescentes. Eu tenho um número que eu guardo para as minhas adolescentes. Eu tenho ali ele ligado a 100%. Quando aquele telefone está a tocar, é uma adolescente que precisa de ajuda. Porque todas as minhas pacientes eu disponibilizo. Sempre. Porque ela vai ligar. Ela vai ligar. Olha, doutora, o dia que eu estive na consulta, eu não tinha mantido relações sexuais, mas ontem fiz e estou com medo, usei preservativo, mas mesmo assim eu estou a sentir que não sei o quê. Olha, a adolescência é terrível. As adolescentes são terríveis. A pior coisa é tu esconderes uma verdade de uma adolescente. Não falar sobre sexualidade de forma aberta. Tu vais te ferir, pai e mãe. Vocês vão se ferir se não falarem de forma aberta. Então, tenho sempre ali essa orientaçãozinha. Graças a Deus, as minhas pacientes adolescentes, elas informam sempre. Mesmo que não forem à consulta, ela vai informar. Eu estou assim, fiz isso, fiz aquilo, e a doutora vai orientar. A abertura para esse assunto tem que partir dos pais. Parte dos pais, sim, senhora, mas é muito difícil. Há casos em que os filhos também perguntam e os pais não falam sabem a o que verdade. dizer, colocam ali uma barreira, tu não tens que perguntar sobre isso, estás a perguntar isso por quê? Tens vontade de fazer alguma coisa e então tu vais retrair essa adolescente que queria aprender. Para quê? Para não trazer uma gravidez na adolescência, para não trazer erros. Tu estás a colocar uma barreira na formação desta mulher. Tu estás a fazer com que essa mulher não conheça o seu corpo e as suas regras. Porque se ela hoje vem te perguntar alguma coisa sobre menstruação e tu já estás ali e queres saber sobre menstruação por quê? Porque já estás a menstruar e precisas de fazer algo mais, a menina já vai dizer, epá, aí eu não volto. Não quero problemas para mim. Então, tu já construíste ali um muro difícil de remover, que no dia que tu tentaste sentar para conversar, ela é uma caixa preta fechada, 7 chaves que não abre por nada. Porque você, logo ao primeiro contacto, quebrou essa barreira. Então, estragou. Outro assunto também que gera muita dúvida é mesmo relativamente à menstruação. Fala-se muito dos períodos regulares e irregulares, isso causa muita confusão. Doutora, poderia esclarecer mais sobre isso? Poderia, sim, senhor. Vamos começar assim. O que é uma coisa irregular para ti? Irregular. O que não acontece sempre. Exatamente. Então há ali uma expressão, por isso é que eu digo os tabus e as expressões que as meninas vão então usando ao longo do tempo, porque ouviram de quem? Das mães. O meu período é irregular. Eu no mês menstruo 2 vezes. Menstruas no mês 2 vezes, sim. Tudo porque ela não conhece o seu ciclo menstrual. Ela nem sabe qual é o dia fértil. Ela nem sabe como é que está dividido o ciclo menstrual.
Você tem essa fase de quê? Se aquela fase é de quê? De quanto a quanto tempo pode correr? E toda essa orientação é feita em palestras e em consultas. Mas diz-te já a adolescente, o teu período menstrual, ele tem uma duração, o teu ciclo menstrual tem uma duração de 21 até 35 dias. Pode chegar por aí. 21 a 35, que na sua maioria tem 28 a 29 dias de duração do ciclo. Aí tu vais então ensinar. Tu tens os primeiros 5 dias, que são os 5 dias sangrantes. Depois tens mais 6 a 7 dias, que são os dias inférteis, porque é neste momento que começa então a preparar a liberação do óvulo, que vai acontecer ao 14º dia, que neste dia é o dia mais fértil do teu período, e quando já passa esses 3 dias, que é o 12, 13, 14 e o 15, nesse caso que são 4, o 16º dia tu já começas a entrar numa fase em que o endométrio vai então começar a proliferar para a próxima menstruação. Então, quando tu dás essa informação e tu ensinas essa adolescente na consulta a calcular quando é que você menstruou? Foi no dia 10, ok, dia 10. Então, do dia 10 até o dia X, sangrou assim, e depois passou-se mais X dias, tu contas assim, e depois vem aquele dia, o mais fértil é esse. Depois de quanto tempo é que a menstruação voltou a aparecer, e tu faz assim um calendáriozinho para que ela aprenda a controlar. E tu vais ensinar, filha, o irregular é aquele que aparece uma vez sim, uma vez não. É normal que o teu período este mês venha com 28 e no próximo mês aparece aos 21. Algumas situações, durante essa fase da puberdade, isso acontece. É normal que aconteça. Algumas mulheres, depois dessa fase, têm então aquela fase que é assim, tudo certinho. A cada 28 dias, eu tenho ali o meu ciclo menstrual. Mas em algum momento da vida pode acontecer dele baixar um bocadinho, até os 25, subir um bocadinho, porque tudo depende de quê? De questões hormonais. Então, a menina acha que todos os dias 9 ela vai menstruar. E quando tem um atraso de um dia, a doutora Nádia é quem sofre. Doutora Nádia, minha menstruação está atrasada. O meu pai veio me matar. Eu vou morrer. Eu estou a sentir uma coisa. Eu cheguei uma menina virgem que teve atraso menstrual. Virgem com atraso menstrual. Não teve, a miúda estava na minha cabeça. Eu sinto uma coisa andar dentro de mim. Tudo por quê? Porque a mãe passou a informação. A partir do momento que você estiver a menstruar e encostares na pele. Estás na escola, estás a brincar com o teu colega. Brinca, corre atrás do teu colega, vais ver, vais ficar grávida. A miúda, naquela semana, teve educação física. O contacto. Ai, Jesus na cruz. Doutora Nádia, a minha mãe vai me matar. Eu sei que eu estou grávida. Eu ontem tinha que menstruar, não menstruei. Hoje até já estou a sentir uma dor debaixo do ventre. Tudo porque nós não demos informação de qualidade. E quando é que se pode considerar que o período está atrasado? Quando você já tem até a ausência de 3 ciclos, 2 semanas. Normalmente, o que é que acontece? A ausência do ciclo menstrual por 2 semanas já é um sinal de alerta. Já estou há 2 semanas sem menstruar quando tinha que aparecer no dia X, pelas minhas contas, e passam-se 2 semanas, o período não aparece, mas eu tenho uma sintomatologia que pode indicar que alguma coisa não está bem. Então, eu vou procurar um médico. Aí, então, o que é que acontece? Para muitas mulheres, elas deixam. 2 semanas não apareceu, principalmente se for adolescente, ela está nem aí. Por ela, melhor. No período não veio, está tudo bem. Então, ela continua com essa amenorreia, que é a ausência da menstruação por até 3 ciclos. Passa o primeiro mês, passa o segundo mês, passa o terceiro mês, e chega aquela adolescente grávida que diz, eu não sabia que estava grávida. Mas tu ficaste 3 meses sem menstruar assim, eu não sabia que estava grávida. Pensei que está tudo bem. Mas há sinais, né? Há sinais. O corrimento é diferente? Não. Nem aparece corrimento muitas vezes. Nem aparece corrimento. O que acontece é um desconforto debaixo do ventre, náuseas, um cansaço, que ela vai reportar à mãe. A mãe vai dizer o quê? Não, é um paludismo. Está tudo bem. Vamos então fazer uma gota espessa. Mas a menina está ali sempre a decair, e eu vivi essa situação recentemente com uma adolescente. A menina continuava a decair, a mãe levava ao posto médico, o posto médico fazia a gota espessa sempre positiva. Não pode. Está sempre positiva a gota espessa, está sempre positiva, mas agora até já está negativa, mas ela continua com aquele mal-estar. O que vai chamar a atenção à mãe é quando essa menina começar com uma cialorreia, que é aquele aumento da saliva. Aí, então, a mãe, quando ver esse sinal, acabou. A filha está grávida. A filha está grávida. As mães normalmente esperam esse sinal.
Elas esperam esse sinal ou os vômitos matinais. Mas isso acontece mais ou menos em quantas semanas? Olha, é característico logo no primeiro trimestre da gestação. Particularmente há pacientes que apresentam logo do primeiro mês, algumas que segundo ao terceiro mês, e ainda há pacientes que dizem, doutora, eu não fiz o teste, estava perfeita. Foi só fazer o teste que os sintomas todos apareceram. Exatamente. Há também fatores psicológicos. Fatores psicológicos, mas também que podem estar ali a culminar com o tempo, porque ela realmente já tem essas 8 semanas, então os sintomas vão ficando cada vez mais fortes. E é na fase que chama mais atenção a ela para fazer o teste. E quando ela vê o positivo, mentalmente já está deprimida e tudo mais, então os sintomas tendem a aparecer assim mais visíveis. Ok. E doutora, o que é higiene íntima? Higiene íntima. A higiene íntima é todo cuidado que uma mulher deve ter a partir com os seus órgãos genitais antes mesmo de começar a menstruar. Porque para muitas mães, falar de higiene íntima com a filha, não, doutora, não precisa porque ela ainda não menstrua. Mas nós não tomamos banho só quando começamos a menstruar. Nós precisamos higienizar os nossos órgãos genitais porque hoje em dia crianças de 9 anos com corrimentos feios. 9 anos. Com corrimentos feios. Mas está com esse corrimento feio porque foi abusada sexualmente. Algumas vezes sim, mas nem sempre. Por quê? Ela está numa escola em que o quarto de banho é frequentado por quem? Por todo mundo. Por todo mundo. E ela está naquela sanita, ela senta-se ali sem orientação de como é que ela deve proceder quando vai para a escola. Porque as meninas têm que ter assim uma orientação, já de base antes mesmo da menstruação. Eu sou mãe de uma menina de 5 anos de idade e que eu oriento ela muito bem com relação a isso. A minha filha não vai deixar o pai dela passar pela porta do quarto de banho se ela estiver aí dentro. Que ela tem essa orientação. Ela tem a orientação do que é que ela deve fazer quando ela está no quarto de banho, fez um xixi, o que pode fazer, o que não fazer, mas é a partir desse momento que você vai então orientar, porque ali começam a acontecer os corrimentos. Por quê? A flora vaginal dessa menina já começou a desenvolver. E o que é que acontece? Ela brinca, passa o dia todo com aquela cuequinha na escola, chega a casa, não troca, não toma banho, fica tudo ali abafadinho. Então a proliferação de bactérias, ela começa a queixar de alguma comichão, alguma coisa, que normalmente o organismo da criança não apresenta isso assim com muita facilidade. Por isso é que quando isso acontece, a maior parte dos profissionais procuram logo saber se houve um abuso sexual. Porque normalmente é um dos sinais, sim senhora, procuram logo saber se houve um abuso sexual e vão logo então examinar essa menina, ver essa menina para ver o que é que eles podem encontrar ali, mas que ocorrem situações também em que o ímã está ali fechadinho, não houve abuso, não houve nada, mas essa menina tem uma coceira, não é muito para dentro, é mais para fora dos órgãos genitais, mas ela não teve orientação de que quando vai fazer um pum-pum, como é que ela deve limpar? Como é que ela tira o papel higiênico? De trás para frente ou de frente para trás? O que é que ela vai fazer? Aí a importância das palestras nas escolas para falar sobre higiene íntima. Quantas vezes ao dia ela deve lavar-se? Quantas vezes ao dia tem que trocar a cuequinha? Quando vai ao quarto de banho para fazer necessidades, as menores como é que têm que ser? As maiores como é que têm que ser? É toda essa orientação que se fala em higiene íntima, porque a higiene íntima ela tem fases. Tem fases para a menina que não menstrua, para a menina que já menstrua e para a mulher mais adulta. Então, cada uma delas compreende um espaço, uma questão. Então, são coisas muito longas que se ficarmos aqui, nós vamos levar o tempo todo e acredito que... Mas falou de algo interessante quanto à higiene íntima, limpar de trás para a frente. Gostaria que esclarecesse melhor sobre isso. Pois, o que é que acontece? Quando as meninas vão ao quarto de banho mais pequeninas, 9 anos sozinha, ela não sabe como usar o lenço higiênico, o papel higiênico. Então, muitas das vezes as infecções vêm por quê? Porque ela quando vai limpar o bumbum, em vez de ela limpar somente o bumbum, do bumbum para fora, com a mão virada de trás, na parte de trás, ela vai para a parte de frente.
Então, ela limpa o bumbum e arrasta para a parte de frente. Então, esse arraste vai trazendo essas bactérias todas que estão ali no ânus para a parte de frente. E pronto, acaba então tendo esse contacto que cria essas infecções. Não só para as meninas mais pequeninas, mas como as mais adultas. Há muita mulher que não tem essa orientação. E por não ter então essa orientação, acaba por fazer isso. Porque a maneira mais correta é, a maneira mais correta é lavar. Lavar. A maneira mais correta é ter ali Com a mangueirinha, água corrente, uma jarrinha, alguma coisa que é para lavar. Não usa nenhum Podes produto. usar para limpar a zona que está úmida após tu teres lavado. Ah, mas eu estou na escola, não vou conseguir. Tu tens uma garrafinha assim, bonitinha, d'água. Tu tens o teu cantil que tu levas à escola. É só nós orientarmos que tu tens que tirar bem a tampinha, prevenir que é para não tocar em nada. Aquela aguinha tu lavas assim, tu fazes isso. E estás a lavar com a tua águazinha de casa. O mesmo para as senhoras, que quando estão em período menstrual. Ah, não, mas eu quando estou em período menstrual não troco no serviço, na escola, porque não tem água. A tua garrafinha de água. Tu tens que ter ali, sempre que tu estiveres menstruada, tem que estar na tua pastinha, porque quando tu fores trocar, tu vais precisar lavar. A melhor forma é lavar. Lavas ali, vamos considerar isso uma torneirinha, uma água corrente, porque ela só sai e não volta. Eu não aconselho outra coisa durante a higiene íntima às mães que fazem banhos de assento às crianças. Não aconselho. Ai, meu Deus! Tu vais sentar uma criança numa água que vais lavar e relavar e relavar e relavar a mesma criança. Imagina! Tu estás a tirar de um sítio para o outro, todas elas a andarem dali, sai do ânus, vai para a parte de frente e vai para o rosto e isso não está correto. Então nós temos que começar a mudar essas práticas e aprender. E acredito que não será aqui no podcast onde nós vamos conseguir passar essa informação toda de uma só vez, porque nós necessitávamos assim de um bom tempão e uma aula, e é dada de forma separada. Porque as crianças devem ter uma informação, as adolescentes outras e as mais adultas outras. Doutora Nádia, está muito boa a conversa. Muito. Mas infelizmente o nosso tempo... Ora de bye. Vamos ter que terminar. Mas eu gostei muito de tê-la aqui conosco. Eu que agradeço. Quer falar bastante. Alguma coisa para o nosso público? Um conselho que eu deixo às mamães. Mamães, é o seguinte, e às adolescentes também. A primeira menstruação não é tua inimiga. É a tua melhor amiga que chegou e você tem que aprender a dar com ela. Esconder as informações às adolescentes não é a melhor forma. Se nós começarmos a tratar as adolescentes como elas realmente são e dar a elas a responsabilidade que elas devem carregar naquela fase, nós não teremos aquelas confusões durante a adolescência. Porque, na verdade, a adolescência não é um momento feio. Que muitas mães dizem, não, chegou aquele momento horrível. Não chegou o momento horrível. Chegou o momento que você deve agora começar a ser mãe de verdade e amiga, que é informar com verdade, com clareza, fazer com que essa adolescente chegue até ti e traga tudo aquilo que ela sente para que tu orientes então ela para a verdade, evitando esse episódio feio da gravidez na adolescência. Doutora Nádia, muito obrigado pela sua presença. Obrigada eu, Francisco, muito obrigada. Acredito que vamos ter aqui outras oportunidades para falar. Acredito que sim, que vamos, esse é um tema senhores. Muito abrangente. Muito abrangente, e muito importante, uma relevância muito grande. Muito. E vamos aqui ter outros momentos para falar sobre isso, sobre verdade. este e outros assuntos. Eu, por acaso, é um tema muito pertinente. Muito pertinente. Muito. Nossa sociedade é maioritariamente jovem. Jovem, pois. E enfrenta estes problemas. E trazer aqui informação de qualidade é algo que nós, como podcast, temos como missão. Informar, trazer informação de qualidade para que cada indivíduo possa tomar decisões melhores relativamente à saúde. Porque, na verdade, a saúde é o nosso bem mais precioso. E só mais uma coisinha, Francisco, não te esqueças do que vais dizer. O importante é, se você é jovem, adolescente, com a vida sexual ativa, não fuja dos métodos contraceptivos. Você não tem filhos, não te preocupes com o teu futuro, porque se você fizer um método contraceptivo para prevenir a gravidez na adolescência, você não vai ser infértil. Porque os métodos contraceptivos, quando tu cortas, também para
acabou. Tu deixaste de fazer os métodos contraceptivos, tu vais ter ovulação e tu vais engravidar. Então, mamães, tirem isso da cabeça das nossas adolescentes, que se ela for colocar um DIU, ela Vai nunca ser mais vai... infértil, Sim, nunca mais devemos vai ter começar filho. então a cortar isso, Francisco. Nós temos mesmo que tirar isso da cabeça das nossas mães para que não passem isso às nossas meninas. Doutora Nádia, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, eu. Nosso tempo chegou ao fim. E eu quero deixar um alerta aqui. Inscreva-se no canal, para você que chegou agora. Inscreva-se no canal. Esse é o nosso espaço, onde falamos de saúde, reabilitação e performance desportiva, com pessoas que fazem a diferença na vida de cada um dos seus pacientes. Doutora Nádia, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, eu. Até a próxima. Até a próxima, Francisco.